Vamos lá, você é uma pessoa paciente? Será que eu sou paciente? O que é paciência? Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que é paciência? Paciência é a qualidade de esperar, a virtude daquele que espera, no nosso caso, no Senhor, né? A experiência do crente espiritual. Ele espera sabendo que em Deus a situação difícil que ele passa pode demorar, e nessa demora ele tem que saber suportar situações difíceis, incômodas, de coisas que ele precisa, não necessariamente do que ele deseja, porque Deus sabe que nós precisamos. E nessa situação difícil, de incômodo, de luta, de tribulação, onde o tempo passa e a gente não sabe quando a coisa vai se resolver, a gente tem que ter a certeza que Deus vai dar vitória no tempo certo. Então, e controlando a ansiedade, controlando a pressa. Então, em resumo, isso é paciência, tá? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4, Paulo falando dos ministros, mas é o que serve para todos os cristãos. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Aí ele vai falar uma série de situações difíceis nas quais o crente tem que ser paciente. Então, é um versículo que, ao meu ver, resume bem, segundo os Coríntios 6, do 4 em diante, o que é paciência. Como é que eu faço para ser uma pessoa paciente? Primeira coisa é desenvolvendo o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, tá? Longanimidade e domínio próprio é o que vai desenvolver em nós a questão da paciência. Lembrando que há muitos textos no Antigo Testamento e toda a Bíblia que mostra Deus longânimo, Deus misericordioso. Ou seja, se Deus é paciente, longânimo, longo ânimo, imagina se eu não tenho que ser paciente com a luta que eu passo, tá? Lembrando que também, dependendo do caso, Deus pode fazer algo antes do esperado. Deus pode fazer de repente, Deus pode fazer coisa que eu nem esperava, mas no geral eu tenho que ser um crente paciente. Como é que eu faço para ser uma pessoa paciente? Sendo pela fé provado. Isso aí. Enfrentando as lutas e as provas. Tiago capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Quando a nossa fé é provada, quando a situação difícil acontece, quando a gente passa por problemas difíceis, aí que é produzida em nós a paciência. Versículo 4 desse Tiago 1. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. O texto aqui cobra de nós perfeição, crentes completos. Olha aí como é que é complicado. Mas o ideal do cristão maduro é ele ter paciência e ser moldado, esperando em Deus, passando por provas difíceis. Romanos 15, versículos 3 e 4. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Porque tudo que dantes foi escrito na palavra, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o texto de Romanos 15, 13 e 4, Cristo não agradou a si mesmo, e tudo que foi escrito para nosso ensino, para que tenhamos paciência, consolação e esperança. Isso é ter paciência. Não é fácil, mas Deus nos dá graça. O que aconteceu com o salmista? Antes, porém, o que acontece com a pessoa que não é paciente? Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado
que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então ele fala de correr a paciência e deixar o embaraço, porque quem não tem paciência se embaraça, ou seja, se atrapalha, se enrola, se frustra na vida. E depois ele vai dizer, corramos com paciência. E o salmista, vamos lá, o salmista paciente, esperei com paciência no Senhor. O que aconteceu? Ele se inclinou para mim, ou seja, Deus se posicionou, deu uma forma de atender ao salmista, uma atitude, um posicionamento de Deus em ajudar aquele crente paciente. E ouviu o meu clamor, ou seja, ouviu, quer dizer, ele prestou atenção, ele entendeu a situação do salmista e, obviamente, resolveu. Só que num período de tempo em que o salmista teve que ser paciente. O que aconteceu? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, numa posição que talvez o salmista iria se afundar num lugar sujo, num lugar terrível, mas Deus não permitiu. Deus sabe até onde você pode suportar isso, seja paciente. O que ele fez? Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus pés. Vai te colocar num lugar firme, num lugar de vitória, num lugar de crescimento, de maturidade. Pôs um novo cântico na minha boca. Não murmure, segura firme, espere em Deus, vai dando glória a Deus e vai vir mais cântico novo na sua boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Todos em sua volta vão ver a tua vitória. Tenha paciência, espere no Senhor. Não é fácil, mas Deus é fiel e vai te dar vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.